Bem, boa noite a todos, boa noite. Eu fico muito feliz, de estar voltando aqui na casa para dar uma palestra, uma casa que eu sou trabalhador da quinta-feira, trabalho na psicografia e sempre começo minhas palestras agradecendo por essa oportunidade de mais uma vez estar passando um pouquinho de conhecimento, mas também estar aprendendo muito. Eu sempre digo que uma casa espírita com a porta aberta é uma luz que se acende num lugar, numa rua, num bairro, numa cidade, em um estado, em um país, por que não dizer no mundo, para a gente transformar esse grande universo num lugar de vivência muito mais cheio de alegria, muito mais cheio de vontade de servir. Porque nós sabemos, nós espíritas, que nós não estamos aqui de férias. Nós sabemos que existe um plano muito maior, que a gente faz parte desse plano na construção de um universo diferente, de um mundo novo, e que começa quando a gente decide mudar. Decide mudar quem? O outro? Não, a nós mesmos. E esse tema, que chama Basta Pouco, que está presente no livro Caminho, Verdade e Vida, ele foi feito um convite, à minha pessoa, a trazer esse tema, porque em um dado momento eu também proferi uma palestra numa casa que eu gosto muito, que é o Sanatório, São Vicente de Paulo, aqui em Ribeirão Preto, um lugar muito, muito gostoso, com energia muito legal, e eu tive a oportunidade de estar lá falando sobre o Basta Pouco, e vou estar aqui repetindo para vocês também. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? João, capítulo 14, versículo 22. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador. A fim de anunciar as verdades eternas, não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz, a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira para um mundo inferior. Para um mundo inferior, todavia a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreende espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço da utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeola sem nome e alguns poucos amigos. O portador de boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Bem, essa é a mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida. E assim, quando a gente começa a ler Emmanuel, às vezes a gente precisa de um dicionário, porque são palavras muitas vezes rebuscadas e que a gente precisa contextualizar isso. Então, o objetivo dessa noite é procurar compartilhar com vocês acerca dessa mensagem e trazer, de uma forma doutrinária, o que isso tem a ver com a nossa vida. Quando a gente pensa no Cristo, e quando a gente pensa na singeleza que o Cristo veio pregar, a gente precisa se lembrar que o Cristo, quando ele esteve encarnado no planeta, ele estava numa aldeia extremamente pequena,
que não tinha essa quantidade imensa de pessoas, como muitas vezes a gente vê no filme, no cinema. Se a gente observar, era uma região onde aquela cidadezinha, Sicara, Jerusalém, Belém, né, estava todo mundo perto. Cafarnaum, estava todo mundo perto ali, e eles iam, inclusive, a pé, né? Então, a gente precisa entender que o começo do cristianismo, quando Jesus vem pregar o amor, quando Jesus vem pregar um caminho novo, né, ao mundo, ele veio através de poucos homens e através de um terreno árido. Ou seja, ele veio manifestar ao povo daquela época uma palavra que, de certo modo, ela foi estranha aos ouvidos daquele momento. Por quê? Porque todos naquele momento eles sofriam com o Império Romano, a questão dos impostos, a questão de uma série de contribuições que o governo romano impunha ao povo daquela época. Então, o povo daquela época queria um salvador que construísse exércitos, que fosse para a guerra, que libertasse as pessoas e que ficasse ali no trono, como um rei que viesse salvá-los. Então, assim, é estranho quando a gente coloca manifestar a nós e não ao mundo, porque os discípulos de Jesus naquela época diziam assim, quando é que ele vai construir os exércitos? Quando é que vai chegar as multidões? Quando é que vai chegar as armas? Por que ele está falando aquilo para a gente? E não está falando para o mundo? Quando é que ele vai construir o palácio e vai se rebelar contra esse povo tirano, que vem tirar da gente o nosso sustento, o nosso dinheiro, né? O alimento dos nossos filhos? Então, existia naquela época esse sentimento de revolta. Por quê? Porque ele precisava, através desse terreno árido, cultivar o amor. Ele precisava cultivar esse amor que existia dentro de cada um. E para isso ele foi buscar os apóstolos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma passagem de uma série, né, que está passando, inclusive, no Netflix, né, e que é extremamente interessante. E que traz para a gente um convite, tá certo? E que Jesus está colocado, eu até brinco, eu digo que ele está como se fosse um coach, um treinador. Uma série chamada Maria Madalena, do espanhol Maria Magdalena. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar, mas assim, vale muito a pena, porque a gente começa a ter uma noção do que acontecia naquela época. Então, assim, a série, ela é uma mistura da história da vida de Maria Madalena com a história de Jesus. Então, assim, uma das coisas mais importantes que eu pude observar foram as questões temporais que a gente vivia, né, que quem sabe, eu falei a gente, mas realmente a gente poderia estar encarnado naquele momento. Mas que o povo daquela época teve a oportunidade de participar junto com Jesus. Tá? Então, nesse momento, eu vou passar para vocês um vídeo bem curto, mas que eu queria a atenção de todos. Um sucesso. É assim que eu definiria as coisas. Muitas pessoas já conhecem você. Muitas pessoas já nos escutaram. E não só na Judéia, também em Samaria. E veja, o número dos seus seguidores também cresceu. Já somos quase 40. E se continuarmos assim, a sua mensagem vai chegar a todos os lugares da Terra. Obrigado. É verdade, estamos avançando. Mas acho que falta muito para que o que disse se torne realidade. O André está certo. Não se trata de quantas pessoas nos seguem, e sim do que acontece depois que vamos embora, depois que me escutam. No começo parece que se interessam pelo que eu digo, entendem e aceitam a palavra de Deus, mas depois vamos embora e tudo continua igual. Passam seus dias e com certeza o mesmo acontecerá aqui em Sicara. Os que antes tinham deixado de odiar vão voltar a odiar. Eu sinto. Os que antes compartilhavam vão voltar a ser egoístas.
Como aconteceu com o Nuriel quando ficou curado da perna. Bom, mas para cada Nuriel também tem um Jairo. Alguém que escuta, que reflete, que quer mudar. É isso mesmo. Temos que procurar mais Jairos. Temos que fazer com que a palavra fique. Essa parte aí, ele está em Sicara, e ele, é mais ou menos a parte que ele começa a, vamos dizer assim, a regimentar os discípulos. E aí vocês veem que ali, Simão, né, que ainda não era Pedro, né, ele está muito feliz, por quê? Porque já eram 40 pessoas, né? Às vezes a gente tem uma ideia e diz assim, poxa, a gente pensa que seriam multidões, mas não era assim. Ele começou com pouco, né? Ele começou com os discípulos. Então, esse movimento que o Cristo fazia, e fazia em aldeias, em locais como esse aqui que eu mostrei no vídeo, ele vinha buscar o ensinamento àqueles homens e trazer a verdade. E ele começou a observar que tinha gente que ele pregava, que ele fazia o milagre daquela época que ninguém entendia, e para uns aquilo tinha um efeito, e para outros não. Como é o caso de Jairo, que se transforma, né, quando entra em contato com Cristo. Então, essa era uma preocupação do mestre, né? E quando a gente começa a ver pela tela do cinema, a gente começa a ter uma noção que essa revolução que o mestre queria trazer para a gente não era nem nada espetaculoso, não era nada cinematográfico. Um homem que nasceu numa manjedoura, em um lugar simples, humilde, né, com poucos recursos materiais, vinha trazer para o mundo uma visão diferente, uma visão de amor, uma visão consoladora. E aí, a grande pergunta é, como fazer isso? Como fazer e como transformar aquele terreno que ele fala, que para Jairo foi eficiente e que para a gente não? E se vocês me permitem, a gente vai escutar da própria boca do mestre, uma outra partezinha da história. Gostaria de seguir o Senhor por onde vá, Jesus. Existem várias formas de ajudar a tornar o novo reino uma realidade. Mas eu não entendo como. Eu sei que os seus vizinhos, os seus familiares respeitam você, não é verdade? As pessoas me conhecem bem. Sabem que podem confiar em mim. É um homem bom. E as pessoas sabem. O seu povo precisa de você. E eu preciso que fique aqui. Será o meu interlocutor. Vai me ajudar para que a palavra e todos os ensinamentos sejam lembrados por todos ao seu redor. Por meio dos seus atos e das suas palavras, me ajudará para que a mensagem não morra. Assim como cada um de vocês. Se é isso que eu tenho que fazer para servir ao Senhor, é isso que farei. Ou seja, aí ele dá um ensinamento fabuloso. Não sei se vocês prestaram atenção que ele fala através dos seus atos e das suas palavras. E aí ele coloca o ato na frente da palavra. Ou seja, através do que nós vamos produzir. Porque assim, infelizmente, nós temos essa mania de querer pregar só com a boca, só com a mensagem escrita. Mas a gente esquece que as nossas atitudes, os nossos atos, falam muito mais do que a gente verbaliza para o mundo. Então, o Cristo veio dar para a gente esse caminho, tá certo? E eu fiz questão de trazer porque vocês viram que tipo de lugar ele pregava. Era sentado num banquinho de madeira, no meio de um lugar árido, mas com uma proposta libertadora. Falando para homens simples, ignorantes, cabeças duras, muito parecido com a gente, né? Então, o Cristo
vem trazer as bem-aventuranças na nossa vida. E é muito interessante, principalmente quando a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo 7, ele começa com a primeira bem-aventurança, que é o quê? Bem-aventurados pobres de espírito. E aí é como se a gente estivesse subindo essa montanha, aonde no capítulo 7, ele nos dá a base, que é o quê? É a lição da humildade. Querem ser excelentes no mundo, na vida de vocês? Vamos trabalhar a humildade. Por quê? Porque quando a gente é humilde, a gente entende que precisa aprender mais, que precisa aprender sempre. Porque a pessoa que não é humilde, ela acha que sabe tudo. E sabe o que é que faz com isso? A pessoa deixa de aprender. Porque ela já acha que já sabe. Para que ela vai aprender mais? Então, a lição da humildade traz para cada um de nós a possibilidade de aprendermos mais. De sermos melhores, por quê? Porque a gente sempre sabe que existe uma lição. Nos momentos bons e nos momentos mais difíceis da nossa vida. E aí, dentro desse caminho, a gente sai migrando as bem-aventuranças até o capítulo 17. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, a gente precisa caminhar nas bem-aventuranças para buscar o exemplo do Pai maior e ser um pouquinho melhor, porque é perfeito só Deus. Então, esse caminhar, através dos ensinamentos do Mestre, faz com que a gente possa subir essa montanha. Pedregosa, trabalhosa, árdua, mas que vai nos elevar a um lugar melhor. Não que o lugar chegar lá vai ser fácil, mas que quando a gente chegar lá, a gente vai ter uma visão privilegiada. Mas a gente sabe que o caminho até lá, ele é árduo. Mas a mensagem que não pode faltar é que se a gente não começar pelo capítulo 7, com a humildade, a gente não consegue nem passar da base. A gente não consegue nem evoluir nas bem-aventuranças. Então a mensagem é, quer ser excelente? Trabalhe a humildade. Chico dizia, sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Né? É esse caminhar, que não precisa ser em saltos longos, mas é o seu melhor a cada dia, um pouquinho a cada dia. Na mensagem, a gente vê uma coisa interessante. Não basta pouco. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidos a ouvir sentenças tirânicas. Ou seja, os espíritos endurecidos dos homens, né? Muitas vezes, eles só entendem o que quando é imposto pelos outros. Muitas vezes através de sentenças tirânicas, ou seja, sentenças ditatoriais. Joana tem uma frase magnífica, que eu nunca me esqueci, que fala o seguinte: veja, as rosas, nos primeiros raios luminíferos, desabrocham para o dia. Já os homens, os homens são como rochas, que precisam de dinamite para se abrirem. Vejam como isso é bonito que Joana fala. Ou seja, a gente precisa de uma pancada, né? De uma tijolada grande, de uma explosão de dinamite para a gente mudar. Não é verdade? Às vezes um desemprego, às vezes uma fatalidade.
às vezes, é uma pessoa que é colocada na vida da gente, vamos dizer assim, como diz na minha terra, que tira o nosso juízo, né? Que é um grande desafio, é um chefe que incomoda, e que você muitas vezes é colocado no que a gente chama de triturador de orgulho. Já passaram por isso? Aquela pessoa assim que tira o teu juízo, que tira a tua paciência. Quando é os de fora que tu consegue fugir, ainda dá, mas quando é os de dentro, de casa, quando é um filho, quando é uma filha, né? Que às vezes enfrenta, né? Então, a gente precisa entender que às vezes esses espíritos mais, vamos dizer assim, ruidosos e que precisam ainda evoluir, precisam de outros que precisam proferir sentenças tirânicas. Não que isso seja bom, mas que naquele momento foi necessário. E é ruim para os dois lados, porque a gente sabe que a transformação verdadeira é a transformação pelo amor. Porque aquele que machuca, aquele que magoa, um dia ele foi ferido também. E aí a gente vê pessoas sendo pisadas, e nessas sentenças são proferidas em tribunas, porque tem gente que quando pisa, às vezes, gosta de público. Eu tive um chefe que, meu Deus, ele tinha uma característica que sempre quando ele estava longe das pessoas, ele pegava o telefone e brigava, fazia um verdadeiro show. Mas quando estava tete a tete, olho no olho, ele era uma pessoa totalmente diferente, né? E vocês devem conhecer pessoas como essas também, que precisam de tribunas, né? Mas que só aprendem e compreendem os espetáculos que ferem a visão e os gestos teatrais quando um dia retornam e também são dominados. Passam pelaquela experiência. E aqui vai a lição. Um dia chefe, outro dia subordinado. Um dia patrão, outro dia empregado. Um dia pai, no outro dia filho. Não é verdade? Então a gente precisa entender que quando a gente está na posição do outro, a gente começa a compreender. Porque os líderes, e que quem tem um papel ou já teve um papel de liderança, sabe o tamanho da responsabilidade que lhe é dado. Existe uma frase do Homem-Aranha, né, que eu acho maravilhosa, que diz assim: grandes poderes, grandes responsabilidades. Não é verdade? E assim, se você tem muito, a responsabilidade é maior. Porque você tem responsabilidade sobre você, sobre as suas atitudes e sobre, muitas vezes, o destino de muitas pessoas. E a gente precisa entender que a gente precisa encaixar na nossa realidade atual a lição para o nosso crescimento. Qual o nosso maior desafio, então? Nosso maior desafio é a nossa construção, é ver o que está dentro de nós. Porque, como eu havia dito, nós acreditamos que vamos mudar o mundo, mudar a realidade do mundo, e a gente esquece de enxergar, de se enxergar, de se esculpir, de tirar aquela rocha que está em excesso, de olhar para dentro. Por quê, gente? Por que é tão difícil isso, trabalhar essa reforma íntima? Vocês sabem dizer? Por causa do orgulho. Só que às vezes tem gente que nem percebe isso, né? Por que será, gente? Porque dói. Porque para a gente, quando a gente começa a fazer esse trabalho aqui, a gente precisa arrancar pedaço. Quando a gente começa a se reformar, a gente começa a encontrar um bocado de coisa que a gente precisa mudar, e que essa mudança dói, porque no fundo todo mundo quer mudar. Só que ninguém quer sofrer para mudar. Não é? Todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer deixar de comer pão. É verdade, não é?
Aí a pergunta é, o que é mais fácil? Mudar crença ou mudar comportamento? O que vocês acham? Crença? É mais fácil mudar a crença ou comportamento? O que o senhor acha? Comportamento é mais difícil? Gente, é muito mais fácil mudar uma crença. Eu venho aqui, trabalho um assunto com vocês, explico, convenço. Agora, saiu daquela porta ali, encontrou o mundo real. E aí? Agora você vai ter que fazer diferente. Aí a história muda. Eu digo isso porque no trabalho que eu exerço como coach também, a gente trabalha a mudança das crenças. E a pessoa sai lá convencida que vai conseguir, poxa, às vezes cai a ficha que é importante para ela fazer um exercício. Ela, segunda-feira vou começar. Agora, segunda-feira, 8 horas, né, naquele calorzinho de Ribeirão, para ser modesto, né, porque Ribeirão está de parabéns no calor. O cara sai de casa para fazer a caminhada, aí é outra conversa. Porque a mudança de comportamento é muito mais difícil. Tá? Então, a gente precisa entender, mas que a gente só vai conseguir mudanças práticas para a nossa vida quando a gente introjetar isso e realmente querer mudar o comportamento. Porque senão, nada vai acontecer. Então, tem uma frasezinha que eu gosto muito do Benjamin Teixeira que fala: em tudo prime pelo equilíbrio e pelo bom senso. É melhor almejar o pouco possível e crescer devagar, mas sempre, do que focar o impossível e ficar com nada e terríveis padecimentos da consciência. Ou seja, vamos mudar comportamento? Vamos mudar devagarinho. Eu costumo dizer a história do pão, né? E eu sei que Ribeirão Preto tem muito italiano, então italiano adora massa, né? Cearense também, viu? E aí aquela coisa, poxa, tu vai começar uma dieta, o cara diz, não, corta tudo. Lógico, em situações extremas, que você chegou num nível que você não pode, aí paciência. Mas o cara começou uma dieta controlada, o cara tira todo o pão da vida dele. Poxa, é difícil demais. Porque o cara só come pão. Se ele tira tudo, o que acontece? Vai ser tão dolorido que ele desiste. Trazendo para o estudo. Você diz assim, não, eu estou vendo que eu nunca leio os livros. Vou fazer diferente. Vou comprar ali 10 livros na biblioteca. Sabe o que acontece? Vai ficar lá. Então a mudança de comportamento, ela precisa ser ponderada. Na semana da USE, que a gente trabalhou o Evangelho no Lar, a gente fez uma pesquisa e perguntou para as casas, quem faz o Evangelho no Lar? 20% levantou a mão, gente. Vamos começar fazendo o Evangelho no Lar. É o mínimo, é o básico, né? Então a gente precisa começar de pouquinho e ir transformando. Não adianta querer ler 10 livros. Lê um. Lê um a cada 3 meses. Num ano, você vai ler 4. Já pensou? Olha que mudança. No outro ano, a sua meta vai ser 6. E assim vai. Certo? Então é preciso a gente entender que essa reforma íntima não pode ser uma tortura íntima. Porque senão você não consegue. Né? Mas ela precisa ser constante. De forma firme e de forma gradual. Tá certo? E aí a gente vem trazer a mensagem, que a mensagem traz também, e que a humildade ratifica, confirma, que é ser simples. E a pergunta é, o que é ser simples? Muitas vezes, pessoas dizem assim, não, ser simples é o diferente de ser complexo. Infelizmente não, gente. A simplicidade, ela é a prima irmã, vamos dizer assim, da complexidade. Por quê?
Porque a vida é complexa. Se a gente perceber as nuances que nos cercam, as ligações, as relações, os papéis, as responsabilidades, é um universo complexo. Achar que o mundo ele funciona de uma forma extremamente simples não é verdade. O corpo humano ele opera com uma complexidade imensa. Mas a simplicidade ela tem que fazer parte dessa natureza. E aí a pergunta é, o que é ser simples? A simplicidade, ela é o contrário do complicado. E que é diferente do complexo. Porque a gente pode na vida, mesmo no que é complexo, simplificar. Inclusive, a gente vive um momento que existe uma síndrome muito conhecida, não sei se vocês já ouviram falar, a compliquite complicosa. Já ouviram falar? É uma síndrome onde ela é progressiva, contagiosa, endêmica e que está em todo lugar. Sabe por quê? Porque todo mundo, para dar valor a alguma coisa, tem que ser difícil e tem que ser complicado. Já prestaram atenção? Tem um problema no trabalho, o cara podia resolver de uma forma simples, mas não. Manda um e-mail para todo mundo, copia o diretor, copia o gerente, faz uma confusão. É um negócio desse tamanho. Mas a confusão está feita. O cara vai no supermercado, tem um troco errado. Compliquite complicosa. É uma síndrome complicada, progressiva, contagiante e endêmica. Né? Por quê? As pessoas acham que para as coisas terem valor, precisam ser complicadas. É ou não é? É no trânsito, é na hora de tirar um troco, é num grupo de WhatsApp. É um negócio desse tamanho, mas vira, né, um pandemônio. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que buscar trabalhar isso. E por que isso é tão difícil, né? Por que isso é tão difícil? Porque a sociedade pede isso da gente. A sociedade quer que tudo seja complicado. Ela não quer que a gente simplifique as coisas. Por quê? Porque o cara acha assim, não, se eu disser que é fácil, não vai ter valor. Já escutaram isso? Demais, né? Demais. Então, quando a gente entra, e através do efeito manada a gente vai na onda, né? Porque tem essa do efeito manada. A gente vive o efeito manada. O pessoal vai, a gente vai junto. Sabe nem o que é e a pessoa está entrando no negócio. A gente esquece que uma vida simples traz mais qualidade para todos nós, traz mais felicidade. Eu vou dar um exemplo. Acho que muitos de vocês gostam de sorvete. Eu também gosto, posso comer pouco, mas gosto. Adoro sorvete de coco do Geraldo. Sinal é uma delícia, né? Mas já pensou aquela pessoa que só toma um sorvete de coco do Geraldo? Ela é seletiva. Quando não tem, ela vai ficar triste. Ela não come a casquinha lá do McDonald's, sei lá, do Burger King, ela não come. Ela só come a do Geraldo. E se estiver fechado? E se não tiver com carro? É tudo complicado. Então, a simplicidade, tá certo? Traz para a vida de cada um de nós uma qualidade e opções de vida. Quantas pessoas você conhece que só tomam água se estiver gelada? Ah, se não estiver gelada, a pessoa vira um inferno a vida dela. Mas, poxa, podia ser tão simples se ele também pudesse tomar água natural. Então, quando a gente perde a oportunidade de simplificar para a nossa vida, tá certo? A gente começa a trazer tranqueira, problema para nós mesmos. Quer ver um negócio? Eu vinha para cá, tinha acabado a bateria do radinho e tal, e eu fiquei, poxa, e agora? Não vai dar tempo, não sei o quê. Aí eu digo, não, vou fazer o seguinte, eu vou passar, se der tempo comprar, beleza. Se não, eu já vou dar uma palestra que eu já acho difícil, que é falar sobre simplicidade.
né? Então, assim, se eu começar a complicar, vai ficar difícil eu falar para o pessoal lá. Então, eu vou tentar. Se não der, eu vou fazer o meu melhor. Então, assim, a todo momento, gente, a gente tem que ser desafiado. Do que é que nós vamos fazer para sermos simples. Porque tem um bichinho que eles criaram, quadradinho assim, você já viu? Chama-se cartão de crédito, né? Resolve 1001 problemas. Às vezes até os problemas que não existem. Quantos de nós já ficamos tristes e fomos no shopping comprar coisas para ficarmos felizes? Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Só que é uma felicidade extremamente fugaz. Ou seja, é uma felicidade que acaba como estar com sede e beber água do mar. Você bebe, 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 bebe e não mata a sede. Então a gente precisa se preocupar com isso. Porque na vida da gente, a gente vive, às vezes, correndo por um destino que a gente não sabe. Existe uma história budista que eu gosto muito e queria compartilhar com vocês. O cara ia na beira de uma estrada e vê um cavalo correndo a galope, em alta velocidade. E o cavalo vem correndo e quando ele olha ao longe, ele vê com um amigo dele. E aí quando está ficando perto, ele diz: fulano, tudo bom? Você vai para onde? Aí o cara diz assim: não sei, pergunta para o cavalo. Né? Então assim, é uma historinha pequena e besta, mas que eu queria compartilhar com todos vocês. Quantas vezes nós estamos em cima do cavalo, sendo levado para todo lugar, a nossa vida sendo comandada por outros, e a gente não sabe nem para onde está indo, e continua lá, em cima do cavalo. Não é assim? Porque no mundo, a gente precisa entender que 1 bilhão de pessoas tem fome. Só que tem um problema maior. 2 bilhões tem fome de sentido. Ou seja, elas não são felizes pelo simples fato de estar encarnada. Olha como é bonito, gente, a gente acordar de manhã e dizer assim: Senhor, obrigado por estar encarnado. Só isso já é motivo para a gente entender, botar o nosso véuzinho da humildade e dizer: poxa, está muito legal. Eu vou ter a oportunidade de ser um cara diferente. Gente, vocês sabem o que é 2 bilhões que não sabem o que estão fazendo aqui? É muita gente. Né? Então, tem um filósofo chamado Thoreau que ele diz uma coisa muito interessante, que a maioria de nós vive o silêncio, o silencioso desespero, o silêncio do desespero. Ou seja, o cara está desesperado e não sabe que está desesperado, está caladinho. Né? E aqueles que são resignados, aí já é crônico. Sabe, aquele cara que está desesperado por dentro, não sabe. E quando descobre, é tarde demais, porque falta sentido para a sua vida. Então a gente precisa fazer o básico. O que é fazer o básico? Respirar. Vamos lá, todo mundo. Pare um momento. Respira. Expira. Em alguns momentos da nossa vida, um simples ato como esse pode salvar o nosso dia. Pode nos prevenir de um colapso nervoso. Quando a gente está praticando uma prática como a yoga, a gente começa a ver, e eu tive a oportunidade de fazer yoga há alguns meses, que a gente não respira. E o quanto é difícil voltar ao básico, ao simples da vida, que é o quê? Respirar. Então, a gente precisa entender que quando a gente estiver sentindo a complexidade, e quando a gente é um pouco mais experiente, quando os anos passam, a gente vê que a gente precisa respirar, a gente precisa parar. Quantos de nós, eu perguntei ao seu Murilo, que já viveu trocentas coisas a mais do que a gente, sabe aquela coisa que está desesperadora?
e que para o adolescente ele tem que resolver já, na hora, no ato. E que a experiência nos traz assim, não, calma, respira, dorme, amanhã é outro dia. E as coisas clareiam. Não é verdade? Então assim, desesperou, respira. Tem um evangelho do lado, faz uma prece. Fala com teu anjo da guarda. A solução vai vir. Quantos de vocês já foram dormir uma noite e acharam que aquele dia não ia acabar? Que amanhã estava tudo perdido. E a vida mudou. A vida se transformou. E o sol voltou a brilhar. Então, a gente não precisa se preocupar em ser o melhor sempre, mas ser o mais simples. Porque até a maior árvore da floresta começa do chão, gente. Vamos fazer um pouquinho todo dia. Trabalhando essa simplicidade, esses ensinamentos que o Mestre vem trazer. Porque bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeola sem nome e alguns poucos amigos. É através daí que a massa do cristianismo começa a fermentar. E só está quase finalizando. Eu queria dizer uma coisa para vocês importantíssima. Em 2010, o IBGE fez uma pesquisa no Brasil. Só 2% de pessoas se disseram espíritas. Ateu, 8%. 8%. Espírita, 2%. Dos 2%, aí é mais um dado, vamos dizer assim, da doutrina, o pessoal estima que só 0,2% é trabalhador assíduo da casa. Gente, e nós já estamos mudando o mundo. O pessoal fala, se chegar a 0,7%, vai ser diferente. Vocês duvidam disso? Mahatma Gandhi transformou a Índia ele sozinho. O Cristo, há 2020 anos atrás, veio ao mundo e nós estamos falando dele. A mudança da massa nunca aconteceu na multidão, nunca aconteceu na manada. Aconteceu com um indivíduo, que mudou tudo. Que diz assim, para a roda gigante, eu quero descer. Nós vamos fazer diferente. E a gente, como espírita, precisa fermentar essa massa. Precisa fazer crescer o pão. Para a gente mudar a realidade. Como? Vivendo o Evangelho. E aí, Francisco de Assis nos coloca uma mensagem brilhante que diz assim, sempre preguemos o Evangelho. Se necessário, usemos as palavras. Se necessário. A gente precisa pregar através do amor, né? E aí tem um poema zen de um monge vietnamita que eu acho belíssimo, que fala o seguinte: devemos jogar sementes. A suave chuva da primavera permeia o solo da minha alma. A semente, há muito tempo enterrada, apenas sorri. Bora caminhar? Vamos fazer um bom plantio e uma boa colheita? Porque essa sementinha que está sendo regada agora em cada um de nós, nesse palestrante que fala aqui para vocês, ela é uma sementezinha que quando cair essa águazinha que estamos falando aqui para vocês, ela começa a sorrir. Mas que ela precisa de mais para crescer, ela precisa de mudança de atitude. E a gente precisa mudar. Quando? Começando hoje. Porque essas palavras que eu venho falar para vocês, eu gosto de falar um pouco alto, porque o primeiro que escuta são as minhas orelhas, né? São os meus ouvidos. A gente precisa levar, introjetar na nossa vida. Espero, pessoal, que tudo isso que eu falei tenha feito um pouquinho de sentido para vocês. Para mim, fez muito. Muito obrigado a vocês. Boa noite.
Mestre Jesus, Pai de infinita bondade, de amor, queremos te agradecer pela vida, pela oportunidade da encarnação nesse planeta. Queremos te agradecer pelo amparo espiritual desses amigos de jornada, dos benfeitores, dos mentores dessa casa, dos nossos mentores. Queremos te agradecer, Senhor, pelo conhecimento da doutrina espírita, um conhecimento confortador, libertador, um conhecimento que nos tira o desespero. Nós te agradecemos, ó Pai, pela condição material que temos em nosso lar, pelo alimento, pela água, por ter uma casa, quantos tantos não têm. Muito obrigado, ó Pai, porque a gente sabe que assim a gente pode nos preocupar, possamos nos preocupar com outras questões, com a nossa reforma íntima, com o nosso melhoramento espiritual. Muito obrigado, Pai. E pedimos, Pai querido, que possa trazer para a mesa dos homens esse alimento, mas não só de pão, mas também do amor, da palavra, da compreensão. Pedimos por aqueles que estão em países em guerra, para aqueles que estão em hospitais, para os mendigos nas ruas, para os doentes, para os livros de vibração, para os nossos irmãos em atendimento. Enfim, ó Pai, pedimos por cada um de nós, para que possamos chegar em nossas casas e fazer diferente, para que possamos auxiliar na mudança do comportamento do planeta, mas sempre pensando que nós precisamos centralizar a nossa energia e mudar a peça principal, nós mesmos. Enfim, te agradecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo. Que assim seja. Muito obrigado.